TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Índice de crimes violentos cai em 2020 em relação a 2019 em Minas Gerais. Nova regra beneficia pequenos avicultores mineiros. E o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Estes são os destaques do Jornal Sintonia que começa agora. Boa noite. A segunda parcela do IPVA 2021 começa a vencer amanhã em Minas Gerais para veículos com placas finais 1 e 2. A escala segue até dia 24 de fevereiro, se encerrando com os finais de placa 9 e 0. Um balanço parcial feito pela Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais aponta que os pagamentos efetuados até 31 de janeiro somaram 2,8 bilhões. O valor representa 43,7% do total da arrecadação de 6,4 bilhões prevista para este ano. A febre amarela não dá as caras em Minas desde maio de 2018. Mas 3 anos depois do grande surto que assustou o Brasil, como está a imunização contra essa doença no estado? Para quem vai viajar, o imunizante é obrigatório em certas localidades. Porém, quase 3 milhões de mineiros ainda não se vacinaram. Carolina ganha a vida realizando sonhos. Mas foi justamente numa festa organizada por ela que um pesadelo começou. Em 2018, em pleno surto de febre amarela no estado, ela foi picada por um mosquito infectado em uma área verde de Rio Acima. Foram 12 dias de internação. Foram 12 dias bem difíceis, porque dói o corpo demais, a cabeça dói muito, você não tem vontade de comer. Eu emagreci nessa época 18 quilos. Então, assim, você não tem vontade de comer, sem contar também a preocupação, porque as pessoas são internadas do seu lado e no outro dia elas não estão mais. Ela foi uma das contaminadas no surto que apavorou a população mineira entre 2017 e 2018. Os primeiros casos foram registrados na região leste do estado e logo se espalharam por toda Minas Gerais. Foi a pior epidemia desde 1980, segundo o Ministério da Saúde. Ao todo foram confirmados 528 casos. 164 pessoas perderam a vida, incluindo o cantor e compositor Flávio Henrique, que na época era o presidente da empresa mineira de comunicação. Pode ser o Amapuru. A morte de primatas em áreas verdes acendeu o alerta. Os macacos também são vítimas do vírus transmitido pelos mosquitos do gênero Hemagogos, encontrado nas florestas, e eventualmente pode ser transmitido também pelo Aedes aegypti, aquele mesmo mosquito da dengue, zika e chikungunya. Como prevenção, vários parques ficaram fechados por semanas, incluindo o Parque das Mangabeiras. Aos poucos, a crise da febre amarela foi embora e o assunto sumiu das manchetes dos jornais. Depois do medo de 2017 e 2018, os mineiros ficaram livres da doença em 2019 e em 2020. Não foi confirmado nenhum caso, nem em humanos, nem em primatas. E o motivo para essa boa notícia tem nome: vacina. Durante o surto, as pessoas correram para os postos de saúde para tomar o imunizante. Segundo o Ministério da Saúde, uma única dose tomada em qualquer fase da vida garante a imunidade. Para esse pesquisador da Fiocruz, a campanha de vacinação garantiu que a crise não se estendesse. A forma que a gente utilizou para conter o surto foi através da vacina, depois que o surto já estava iniciado. Porém, você tem um período aí de montagem da sua resposta imunológica, ou seja, o seu corpo não responde ao estímulo da vacina no mesmo dia que você toma ou no dia seguinte. Ele demora ali pelo menos um mês para elaborar uma resposta importante e eficiente contra o vírus. Então, com isso, mesmo com a aplicação das doses de vacina, a gente demorou
um bom tempo até controlar o surto. Há quase 3 milhões de mineiros que não têm nenhum histórico de vacinação contra a febre amarela. O episódio de 2 anos atrás mostra que a vacinação é a chave para frear epidemias de doenças preveníveis com imunizantes. Uma lição bem pertinente para os dias atuais. O poder, né, de controle das doenças através da vacina, ele é inegável. E tomara que a gente consiga, né, aprender isso o mais rápido possível, porque agora a gente está numa situação bastante crítica e onde a vacina ela pode ser, né, ela é a nossa única ferramenta capaz, né, de conter o avanço, né, do novo coronavírus. O valor bruto da produção agropecuária mineira deve alcançar em 2021 o recorde de 100,6 bilhões, registrando o crescimento de 1,7% em relação ao ano anterior. O indicador representa uma estimativa da geração de renda no meio rural e seu cálculo é feito pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a partir de dados do IBGE, da Conab e do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Mais da metade do faturamento mineiro, equivalente a 62%, veio das lavouras. O segmento deve alcançar 62,7 bilhões e, ao contrário do que ocorreu em 2020, em que o crescimento foi impulsionado pelo desempenho das lavouras, neste ano o valor bruto da produção será impulsionado pela atividade pecuária. Em instantes, índice de crimes violentos cai em 2020 em relação a 2019 em Minas Gerais. E nova regra favorece pequenos avicultores mineiros. Inicialmente, muitas pessoas não acreditavam muito na ecoterapia. Porque a ecoterapia ainda é muito desconhecida para muita gente, né? Nós não tínhamos estrutura nenhuma. Se chovia, não tinha ecoterapia. E se o sol estava muito forte, também não tinha como fazer. Perante todas essas dificuldades, em 2016, infelizmente, os atendimentos tiveram que ser paralisados. Quando foi paralisado os trabalhos, me deu um start. Por que não a gente pegar a nossa força da comitiva e direcionar para essa ecoterapia que beneficia tantas crianças e tantas pessoas? É difícil não se emocionar ao ver alguém numa cadeira de roda que sobe num cavalo e se sente independente. Isso é muito, assim, é perfeito, é transformador. E eu tenho certeza que vai transformar mais ainda. A gente tem muita gratidão por tudo que eles fizeram por nós. O abuso financeiro é a exploração imprópria e sem consentimento dos recursos dos idosos. Seja honesto e transparente ao lidar com o dinheiro dos mais velhos e fiscalize também a utilização destes recursos pelas instituições que o administram. Emily, tudo certo? Tudo certo, papai. Dessa vez eu pago. Prevenção. Violência, não. Realização Centro Júlio Dário. Os crimes violentos caíram 32,92% em Minas Gerais ao longo de 2020, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados representam um total de 22.748 crimes a menos em todo o estado em relação a 2019. No ano de 2020, o número de roubos caiu 36,30%, com quase 20 mil ocorrências a menos em relação a 2019. E o número de furtos reduziu 22,01%, com uma diferença de 60 mil crimes. Os índices de estupro consumado também seguem em queda e houve redução de 20,16%. Segundo o levantamento, as ocorrências de feminicídios consumados apresentaram queda de 5,55%. Foram 136 crimes consumados em 2020 contra 144 em 2019. Entre os feminicídios tentados, a redução foi de 13,98%. Já os indicadores de violência doméstica como um todo apresentaram variação de 1,01% registros a menos em 2020, na comparação com o ano anterior. Acompanhe agora a previsão do tempo para Araxá e região. Para esta quinta-feira, a temperatura pode ficar entre 20 e 30 graus em Araxá. Em Ibiá, os termômetros podem variar entre 21 e 31 graus, com chuva rápida durante o dia e à noite. Tapira também tem chances de chuva e a temperatura pode variar entre 19 e 28.
Santa Juliana registra mínima de 20 e máxima de 29. E Sacramento, com chuva a qualquer hora, registra mínima de 21 e máxima de 30 graus para o dia de amanhã. O Instituto Mineiro de Agropecuária publicou a portaria número 2038, alterando a regra de distanciamento entre granjas avícolas comerciais. A partir de agora, apenas granjas de postura e de corte com mais de 1.000 aves alojadas devem adotar distância mínima de 3 quilômetros entre as unidades produtivas. A nova regra favorece pequenos avicultores que não precisam mais se adaptar à antiga exigência. Com menos de 1.000 aves no galpão, eles ficam isentos de seguir a medida aplicada anteriormente a todos os estabelecimentos. O distanciamento entre granjas foi proposto pela Associação de Avicultores do Estado de Minas Gerais, na tentativa de resguardar o plantel avícola industrial. O distanciamento mínimo entre as unidades produtivas fortalece a biosseguridade. A portaria ainda define que a construção de novos empreendimentos avícolas e também a ampliação de granjas registradas devem ser previamente aprovadas por meio da análise de risco. E no próximo bloco, a Academia Araxaense de Letras abre edital para novos escritores. O editorial Raio X com Olavinho Drummond. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Nas próximas décadas, o mundo tem um grande desafio: dobrar a produção de alimentos para atender à crescente população, ao mesmo tempo em que atua em harmonia com o meio ambiente. Nós, da Mosaic Fertilizantes, entendemos e abraçamos esse desafio para aumentar a produtividade no campo, a disponibilidade de alimentos no mundo e melhorar a realidade das comunidades onde atuamos. Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. O policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe, se cuida aí. E se precisar, pergunta lá. O Evandro é uma pessoa que veio de uma história muito sofrida. Ele talvez não sabia que essa arte taekwondo ia levá-lo para países, levando o nome de Araxá e o nome do taekwondo de Araxá também para fora do Brasil. Além dele gostar demais disso, ele tenta, com os projetos dele, estar resgatando outras crianças também, que é um propósito dele mesmo. Ele desenvolveu essa sensibilidade, essa percepção de que todo mundo merece uma oportunidade. O Evandro não tem ideia de quantas crianças ele tirou, talvez, de uma situação perigosa. Quando você faz isso com emoção, quando você faz isso verdadeiramente, quando você gosta, você direciona e você muda também as pessoas. Violência física contra idosos é algo inaceitável. Pessoas de idade possuem o corpo mais frágil e delicado, por isso precisam de mais cuidados e carinho, além da nossa constante ajuda para coisas que são fáceis para os mais jovens. Mãe, cadê barato? Ali, meu filho. Prevenção. Violência não. Realização: Centro Júlio Dário. A Academia Araxaense de Letras está com edital aberto para a seleção de interessados em integrarem o quadro de acadêmicos da associação. O objetivo é ampliar e abrir novos espaços para escritores e poetas da cidade. A Academia Araxaense de Letras está com vagas abertas para 3 novos integrantes. Sobre o assunto, eu converso agora com o secretário da Academia, o Hermes Honório da Costa. Hermes,
Primeiramente, explica para o pessoal como é o trabalho da Academia Araxaense de Letras, como que funciona, o que vocês fazem aqui. A academia tem por princípio, desde sua origem, ser a guardiã das letras de Araxá, né? Então, da cultura literária de Araxá. Portanto, é a Academia Araxaense de Letras. Então, desde o princípio, ela cuida dessa produção literária dos araxaenses, né? Então, nós temos a nossa sede, recebemos quem nos visita, os membros da academia reúnem-se e produzem, divulgam suas produções e, além disso, a academia como um todo. E cada membro da academia cuida de incentivar a produção literária aqui na cidade, visitando escolas, frequentando reuniões, conversando particularmente com pessoas diferentes interessadas na produção literária da cidade. E a academia agora está com 3 novas vagas abertas, né, para um processo seletivo que vai trazer 3 novas pessoas para cá. Por que houve essa necessidade de abrir essa demanda para 3 novas pessoas? Não é necessidade de abrir, né? Dar oportunidade para mais gente estar na academia e participar deste trabalho contínuo que a academia faz, né? Então, nós vamos associar mais 3 novas pessoas junto conosco para nos ajudar no trabalho e na divulgação da literatura araxaense. E quem quiser participar, se inscrever, pleitear uma vaga aqui na academia, o que deve fazer? Em princípio, fazer a sua inscrição, né? Então, vai estar disponibilizado no site da academia uma ficha de inscrição. A pessoa preenche a ficha, acrescenta informações sobre a sua produção literária e encaminha para a academia esta ficha com a comprovação da sua produção literária, né? Pode ser feita pelo correio, como está no edital já publicado em Jornal da Cidade, ou pode ser trazendo diretamente aqui na sede da academia, no horário de 1 às 5 da tarde, falar com a secretária Júlia, que está aqui disponível e recebe todo mundo carinhosamente. E como que vai ser o processo de seleção dessas pessoas após a inscrição? O que vai ser avaliado para elas serem aprovadas aqui na academia? Veja bem, a palavra-chave é literatura, né? Se você fizer sua inscrição e acrescentar uma série de produção sua que não seja de literatura, isso não favorece a sua entrada na academia. Então, o que vai ser focado nesta seleção, nessa análise dos pretendentes, é a sua produção literária, a sua contribuição literária para com a cultura araxaense. E independente da área de formação, qualquer pessoa pode participar? Independente da área de formação. A área de formação não importa, porque o escritor, o literato, né, ele não necessariamente tem que ter formação em letras, por exemplo, né? Ele pode ser formado em diferentes áreas e ser um excelente produtor de literatura, né? Hermes, e até quando essas pessoas podem se inscrever? Pelo edital, até no próximo dia 25 de fevereiro agora, né? Eu, como secretário, vou pedir que coloque em pauta a possibilidade de adiar esse tempo da inscrição por um período um pouco maior que este, para dar oportunidade para mais pessoas se inscreverem. Porque, para nós na academia, quanto maior quantidade de pessoas inscritas nós tivermos, para nós é importante e para a cultura literária de Araxá é importante também. Porque quando a pessoa faz a sua inscrição, ele passa a fazer parte de um inventário dos escritores de Araxá. Então, de qualquer forma, ele já se inscreve como escritor, produtor de literatura em Araxá. Obrigado, Hermes. E para mais informações, as pessoas podem entrar em contato pelo telefone 99983-6655, das 13 às 17 horas, de segunda a sexta. Fique agora com o editorial Raio X com Olavinho Drummond.
importância internacional do metal nióbio é incontestável. É possível encontrá-lo em praticamente tudo junto ao aço, fazendo-o assim mais nobre ainda. Verdade, verdade, verdade. É a nossa querida Araxá que guarda reservas enormes de centenas de milhões de toneladas, com capacidade de atender quase a totalidade da necessidade mundial. Vamos lá. A Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, a CBMM, explora em alta tecnologia esse imenso patrimônio natural. Ato contínuo, por acordo firmado com o Estado de Minas Gerais, 25% desses dividendos operacionais são direcionados para a Codemig, empresa estatal que tem o mais absoluto comando de onde investir essa dinheirama toda. E quem manda na Codemig? O governo de Minas, ou seja, o senhor governador Romeu Zema Neto. E é aí que começa o X do raio-x. Vocês sabem quanto dessa fortuna, milhões e milhões de reais, retornam para Araxá? Pouquíssimo, minha gente. Praticamente nada. Esses recursos são espalhados por Minas Gerais afora e a nossa cidade fica com migalhas. Logo aqui, de onde sai tanta riqueza. Mas o grande diferencial dessa história é que agora nós temos um governador araxaense, nascido e criado aqui, que pode tranquilamente sanar esse quadro de injustiça. Senhor governador Romeu Zema Neto, por que não direcionar merecidamente, vale frisar, merecidamente, uma boa parte desses recursos para Araxá? Não é privilégio, não. É justiça. Senhor governador, por que não investir, por exemplo, 30% desses dividendos na nossa educação, na nossa saúde, na nossa segurança pública de Araxá? Governador Romeu Zema Neto, com todo respeito, pense nesse binômio: merecimento e justiça. O raio-x voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. E o Jornal Sintonia fica por aqui. Para demais notícias, você pode acompanhar no nosso portal online, diariosintonia.com.br. E fique agora com o Café Sintonia. Tenha uma boa noite e até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Em que ano Araxá se tornou vila? A. 1898, B. 1889 ou letra C. 1831. A resposta certa é a opção C. 1831.
Após o movimento efetuado pelos moradores, o julgado de Araxá foi elevado à vila em 13 de outubro de 1831, sob a condição de o povo edificar às próprias custas o fórum e a cadeia pública. Foram realizadas eleições para a formação da primeira Câmara Municipal. E os seus membros e agentes do Executivo iniciaram suas atividades após o ato de posse, que ocorreu em 7 de janeiro de 1833. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Quem dera fosse uma declaração de amor romântica, sem procurar a justa forma, de que me vem de forma assim tão